Prezados irmãos, prezadas irmãs, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe uma vez mais. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama. Nós estamos estudando capítulo a capítulo e estamos observando como foi difícil a vida de Chico Xavier, as lutas que ele enfrentou, as dificuldades que ele foi superando com fé e com muita confiança em Jesus. E a gente começa a observar, estudando a vida de Chico Xavier, observando seus exemplos, o trabalho amoroso da espiritualidade que sempre estava ao seu lado, preparando ele para maiores tarefas. E Chico, dentro da sua humildade, da sua simplicidade, nos ensina muito, nos ensina como devemos trabalhar no bem, como devemos agirmos para estarmos sempre em sintonia com os benfeitores espirituais. Tivemos a alegria de ver em capítulos anteriores a questão do anjo bom que surgiu na vida de Chico Xavier, Dona Cidália Batista, que foi o anjo bom na vida de Chico, que, segundo a sua mãe, todas as tardes, quando Chico orava, fazia suas preces, nos momentos dolorosos, nos momentos de dificuldade que ele enfrentava, às tardes ele orava e rogava a Jesus o amparo celeste. E sua mãe vinha ao encontro dele para auxiliá-lo em suas aflições. E a sua mãe, então, sempre recomendava a ele muita paciência, muita confiança em Deus, que ela havia pedido a Jesus um anjo bom e que esse anjo bom iria ajudar toda a família. E assim, João Cândido Xavier, pai de Chico Xavier, resolveu casar-se novamente e casou-se com Dona Cidália Batista, que seria sua segunda esposa, esse anjo bom que, segundo Dona Maria João de Deus, havia dito ao Chico. E esse anjo bom exigiu, reclamou para João Cândido que procurasse todos os filhos, reunisse novamente toda a família, e foi assim que ela conseguiu buscar todos os filhos de João Cândido, inclusive Chico Xavier, que estava com a sua madrinha, a dona Rita de Cássia, que exercia uma espécie de tortura, que torturava Chico, que deixava ele com fome, que dava nele várias surras por dia, e a gente vê então o trabalho da espiritualidade e a proteção da espiritualidade em torno de Chico Xavier. E dentro dessa questão, quando ela consegue reunir todos os filhos novamente, conversando com João Cândido, vendo as necessidades materiais da família, ela teve uma ideia, inspirada, acreditamos, pelo mundo espiritual, sobretudo inspirada através do Espírito Maria João de Deus. Ela tem a ideia de criar uma horta educativa. E ela então conseguiu elaborar essa horta educativa no quintal. Ela começou a plantar legumes e exigiu que os meninos, principalmente Chico Xavier, a ajudasse a cuidar da horta. E o Chico vendia alface, legumes de porta em porta, e ela foi guardando todo o dinheiro num cofre, e depois ela comprou todo o material escolar das crianças, e foi assim que os meninos e Chico Xavier começaram a frequentar novamente a escola. Hoje, no capítulo 6, a gente vai estudar, meditar um pouco mais a questão, a história da chave. Então vejamos o que nos fala Ramiro Gama nesta obra maravilhosa, Lindos Casos de Chico Xavier. Com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho, e com a ausência das crianças na escola, Dona Cidália era obrigada por vezes a deixar a casa a sós, porque devia buscar lenha à distância. Aí começou uma dificuldade. Certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. A madrasta bondosa
preocupou-se. Sem verduras, não haveria dinheiro para o serviço escolar. Dona Cidália observou e novamente observou, e ficou sabendo que lhe subtraíram os recursos da horta. Entretanto, repugnava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces. Chamou então o Chico e lembrou: meu filho, você diz que às vezes encontra com o espírito de Dona Maria, João de Deus. Peça à sua mãe um conselho. Nossa horta está desaparecendo e sem ela, como sustentar o serviço da escola? Chico procurou o quintal à tardezinha e orou, como das outras vezes, e a sua mãe apareceu novamente em espírito para conversar com o Chico. O menino contou-lhe o que se passava e pediu-lhe socorro. E Dona Maria, João de Deus, então lhe disse: Chico, diga a Dona Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que tanto vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente de Dona Maria João de Deus e cumpriu o conselho espiritual com determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a ter responsabilidade pela casa inteira. Então vejamos que explicações maravilhosas, quantas orientações nós podemos aqui observar. Dona Cidália, ela reunindo novamente toda a família, ela tem a ideia de criar uma horta educativa e começou a vender legumes, alfaces, mas a vizinha, toda vez que a família não se encontrava em casa, a vizinha ia e pegava os legumes. E ela começou a observar a situação. E observando a situação, sentindo falta de alguns pertences seu, ela começou, através da sua observação, observando, descobriu que a vizinha, toda vez que a família saía, a vizinha ia lá e pegava algumas verduras e se apropriava das coisas do lar. Então ela se recordou que Chico conversava com a sua mãe. Vejamos bem, ela pede para o Chico que converse com a sua mãe. E diga ao Chico assim: Chico, nós precisamos de uma orientação. Você conversa com a sua mãe, o espírito de Dona Maria João de Deus, e vê com ela o que nós precisamos fazer, porque se a nossa vizinha continuar assim, pegando as nossas verduras, vai nos faltar dinheiro. E faltando dinheiro, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Não teremos dinheiro para comprar o material escolar e vocês não poderão ir à escola. Então o Chico conversa com a sua mãe, ele ora, e aqui deixa bem claro, meus irmãos, como é importante o recurso da oração, o valor da oração na nossa vida. Eles estavam enfrentando dificuldades com a vizinha. A Dona Cidália tem a ideia do Chico conversar com a sua mãe, o espírito de Dona Maria João de Deus. E o Chico, em oração, entra em sintonia com os benfeitores e pede uma orientação. Isso nos mostra, meus irmãos, que nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos recorrer a Deus. Precisamos recorrer ao mundo espiritual. Precisamos buscar Jesus para que Jesus nos dê uma orientação. Através do seu evangelho, consigamos encontrar uma orientação para equacionarmos as dificuldades em nossa volta. Vejamos que Dona Maria João de Deus disse ao Chico: Chico,
Diga a dona Cidália que nós não podemos ficar brigando com os vizinhos. Os vizinhos são pessoas muito importantes, porque nós também precisamos deles. Então, isso é muito importante na vida diária. Nos fala do valor da oração, nos fala que devemos recorrer a Deus nos momentos difíceis, mas também nos dá uma outra lição, que nós devemos nos relacionarmos bem com as pessoas complicadas, com as pessoas difíceis. Nós que temos o conhecimento, à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, precisamos entender que muitas vezes aquele nosso irmão não está num dia bom, não está num dia legal, e vai da nossa parte a compreensão maior ante essas dificuldades do caminho. Precisamos compreender, e compreendendo, nós estaremos estabelecendo à nossa volta um verdadeiro elo de paz, de serenidade, de simpatia. É entendendo o nosso irmão que o nosso irmão também um dia vai nos entender, vai nos compreender. Se nós começamos a compreender o outro, entendendo ele como é, como pessoa, como criatura humana, amanhã, quando estivermos na mesma situação, estivermos irritados, nervosos, estivermos numa situação difícil, esse nosso irmão também vai nos ajudar, também vai nos socorrer. Mas se nós ficarmos no dia a dia brigando, degladiando com o nosso semelhante, nós vamos arrumar inimizades gratuitas, nós vamos complicar toda a nossa caminhada espiritual, porque o desequilíbrio, o nervosismo nos afasta do interesse de Deus. A gente vai ficar irritado, nervoso, vamos perder a nossa paciência, e nessa situação a gente vai complicando totalmente o nosso destino. Mas se nós buscarmos a serenidade, a paciência, buscarmos o evangelho, buscarmos a compreensão, nós vamos, sem dúvida alguma, compreendermos melhor as coisas que ocorrem à nossa volta. Vejamos bem, Dona Cidália, ela não queria ofender a vizinha. Ela não queria arrumar nenhum tipo de inimizade com a vizinha. Ela sabia perfeitamente que a vizinha estava prejudicando ela, a família, pegando legumes sem autorização, se apropriando dos seus pertences, mas ela não queria arrumar nenhuma inimizade com a vizinha. Então ela recorre ao mundo espiritual, pede para o Chico conversar com a sua mãe, e a mãe do Chico diz ao Chico assim: fala para a dona Cidália dar a chave da casa para a vizinha. E foi assim que a vizinha, recebendo a chave, não recebendo aquela reação agressiva de Dona Cidália, mas recebendo de Dona Cidália a compreensão, o entendimento, quando Dona Cidália dá a ela a chave, a oportunidade de se redimir, ela então passa a ficar responsável pela horta, pela casa. E vejamos que a espiritualidade, a lei divina, é uma lei de educação. Não é uma lei que pune, que castiga. Se é a gente na situação de Dona Cidália, a gente vai lá, briga com o vizinho, faz um alvoroço, mas os espíritos nobres agem de uma forma diferente. Se é a gente quer justiça com as próprias mãos, a gente vai em cima do nosso semelhante, e que a gente não leva desaforo para casa, e vamos então com esses comportamentos complicando a nossa existência. Mas vejamos que Dona Cidália, um espírito mais elevado, um espírito bondoso, toma uma outra atitude. E Dona Maria João de Deus, benfeitores amigos, que a envolvia, ela na sua bondade também pede para Dona Cidália dar uma oportunidade para a vizinha. E através desta oportunidade, a vizinha foi mudando a sua maneira de agir, foi mudando a sua maneira de pensar e foi se corrigindo. Então, na vida, meus irmãos, é assim que ocorre com a gente. Na vida, quando nós erramos, quando nós fracassamos, quando nós tomamos atitudes impensadas,
A misericórdia divina não nos castiga. A misericórdia divina não nos pune como aquele pai severamente que quer a morte do pecador. Deus ele não quer a morte do pecador, ele quer o arrependimento do pecador, ele quer a transformação, ele quer que o seu filho se transforme em uma criatura melhor. Então a providência divina vai nos concedendo oportunidades, e essas oportunidades, com o passar do tempo, vai nos transformando, vai nos mudando em todos os sentidos, mudando o nosso pensamento. E a gente, então, com pensamentos renovados, começa a enxergar a vida de uma outra forma, começa a enxergar a vida com mais compreensão, com mais paciência, e o nosso relacionamento, então, começa a se tornar um relacionamento sadio, um relacionamento equilibrado com o nosso semelhante. É nesse caminho, meus irmãos, que nós encontramos o endereço de Deus. E encontrando o endereço de Deus, nós conseguimos estabelecer em nós uma verdadeira saúde psíquica, uma verdadeira saúde mental. O desgaste do dia a dia, o nervosismo, a irritação acaba nos prejudicando mentalmente, acaba criando inúmeras enfermidades no campo psíquico, mas quando a gente recorre a Jesus, o Evangelho, a gente consegue encontrar ali o lenitivo para as nossas dores, conseguimos encontrar ali o remédio para curarmos as nossas enfermidades. Então vejamos bem, a misericórdia divina, ela educa, ela não castiga. Nós podemos aqui nesta noite recordarmos a parábola do filho pródigo, daquele filho que resolve sair da casa do pai, que exige os seus direitos e pede ao pai o direito da sua herança. E o pai então entrega aquele filho a parte que lhe cabe, e ele parte para um país longínquo. E naquele país distante, ele gasta todo o dinheiro com as suas aventuras, com a vida desregrada, e quando ele cai em si, ele observa o filho pródigo que não tem nada, materialmente falando, à sua disposição. E ele então começa a trabalhar no serviço braçal, ele começa a tratar dos porcos em uma fazenda e começa a se alimentar daquela comida, daqueles alimentos que os porcos se alimentavam. E ele, arrependido, desesperado, começa a recordar da casa de Deus, da casa do Pai, e recordando da casa do Pai, ele decide voltar. E quando ele volta, o pai faz uma verdadeira festa, porque o filho que estava perdido foi encontrado. É assim também, meus irmãos, a providência divina. Da mesma forma que Dona Cidália, sob a orientação de Dona Maria João de Deus, deu à vizinha a oportunidade de tomar conta da horta porque ela estava prejudicando toda a família, subtraindo os recursos materiais da família de Chico Xavier. Quando ela dá a oportunidade, ela dá uma nova chance para aquela pessoa se redimir. E a misericórdia de Deus é assim. Analisando a passagem do filho pródigo, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente começa a tomar um caminho totalmente equivocado e a gente começa a se afastar da casa de Deus. E Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, a nossa livre escolha de vontade, Deus, respeitando as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, ele deixa a gente a caminhar com as próprias pernas. E quando a gente cai no arrependimento, vê que não tomamos a atitude certa, que deveríamos ter pensado melhor e que a gente decide voltar para a casa paterna arrependido, Deus nos abraça paternalmente e nos dá a oportunidade. Abençoada é esta doutrina espírita, que nos ensina a sermos melhores, que nos dá a oportunidade de nos redimirmos, porque todos nós somos necessitados das bênçãos de Deus. Todos nós carecemos do amor, da misericórdia divina. E se Deus nos dá tantas oportunidades, agora vai da nossa parte, do nosso entendimento, vai dessa compreensão também darmos para o nosso semelhante uma nova oportunidade da criatura humana se redimir,
porque Deus nos concede a cada dia inúmeras oportunidades. E foi assim como nós estamos vendo todos os sábados a vida de Chico Xavier, as lutas que ele enfrentou, as dificuldades superadas com resignação. E nós observamos aqui, estudando este livro, o amparo espiritual que Chico Xavier sempre teve à sua volta. É assim também na nossa vida. Não esmorecemos na luta, não desistimos de caminhar, continuemos perseverantes, continuemos confiantes em Deus, porque a misericórdia divina, os benfeitores amigos torcem incessantemente pela construção da tão almejada e sonhada felicidade por todos nós. O Pai Celestial nos aguarda de braços abertos. Tanto é verdade que Jesus nos fala no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então que possamos irmos ao encontro do nosso Mestre, através da prática incessante da caridade, que possamos caminhar com Jesus e com Ele venceremos os obstáculos, as dificuldades do dia a dia. Com Jesus nos tornaremos mais fortes contra a tempestade, porque Ele está no leme da embarcação humana e não nos desampara jamais. Ele nos recebe de braços abertos e nos acolhe carinhosamente, nos auxiliando a caminhar, a marcharmos à frente, a fazermos o nosso trabalho, a reconstruirmos a nossa história, a elaborarmos em nós a tão almejada, sonhada felicidade e a nossa edificação espiritual. Então, que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos nós e nos dê muita paz, saúde e alegria. E até o próximo sábado, através deste estudo maravilhoso, Lindos Casos de Chico Xavier.